Jesus dá instruções a seus discípulos. E são essas instruções que eu gostaria de que nós refletíssemos e atentássemos, né, nessa noite. Mateus 9, a partir do versículo 35. É interessante que Jesus já tinha escolhido a sua equipe, os seus colaboradores mais chegados, embora ele tivesse uma comunidade bem maior, e chegou até 120 pessoas, segundo o próprio registro bíblico, de pessoas que o seguiam, que ouviam a sua palavra, que simpatizavam com ele, que tinham alguma proximidade com ele. Mas, de todas essas pessoas, ele escolheu 12 para serem os seus colaboradores mais próximos de sua, digamos assim, absoluta confiança. E Jesus, então, percorria as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, porque Jesus era judeu. Ele era um seguidor da religião judaica e usava o espaço que ele tinha como um homem adulto judeu para falar da palavra. Nas sinagogas era dado uma palavra a quem quisesse comentar um texto da Bíblia, não é? Então ele aproveitava esse espaço da sinagoga e fazia então a sua pregação. Mas ele via também, né, as multidões, e ele ficou com pena delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E qual foi a atitude de Jesus? Porque multidões aflitas e exaustas existem, sempre existiram e existem até hoje, nos dias de hoje. E o que muitas pessoas, muitos líderes, muitos pensadores, muitas pessoas articuladas fazem quando veem multidões exaustas e aflitas, né? Muitas vezes essas lideranças se colocam lá como salvadores da pátria, não é? E começam num discurso assim para se aproveitar justamente da aflição e do desespero dessas multidões para produzir uma carreira política, para se aproveitarem de determinadas situações, para, enfim, até enriquecerem às custas dessa situação de desespero, de carência, não é? Então, é muito comum a gente ver homens e mulheres que percebem o sofrimento das populações e prontamente se aproveitam dele para a sua autopromoção, com o cuidado de não resolverem o problema, porque se resolver o problema, aí a sua carreira pode não ser, a sua intervenção pode não ser mais necessária, né? Então é importante dizer que o problema existe, mas é importante também não resolver, porque enquanto ele estiver lá, então ele tem um assunto para levantar e para se promover. Mas não foi isso que Jesus fez, não é? Então ele disse o seguinte, né? Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso que peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, ele pediu que mais pessoas, que mais colaboradores e colaboradoras se juntassem para ajudar aquela população com quem ele convivia. A população da Galileia, ela era duplamente oprimida. Ela era oprimida
por Jerusalém e era oprimido por Roma, porque existia a opressão da religião de Israel sobre aquela população pobre, com uma série de exigências, de exclusões, de coisas que tornavam aquele povo um povo mal visto em Jerusalém, e eram oprimidos por Roma também, porque um soldado romano ele podia dar a ordem mais absurda que fosse, que ele tinha que ser obedecido de qualquer maneira. Não é? Então, essa dupla opressão que levava a esse sofrimento, esse desespero às suas multidões. Jesus, então, ele não promoveu, por exemplo, uma grande campanha de arrecadação. Olha, vamos arrecadar sim, bastante dinheiro, né, para nós, então, fazermos aqui uma organização bem poderosa, com capacidade de intervenção política na sociedade, né, para, então, a gente, através do nosso poder, nós vamos ajudar as pessoas. Em momento nenhum Jesus fala aqui em dinheiro. Ele fala em pessoas, uma grande obra, uma grande mobilização pelo Evangelho, ela, mais do que de dinheiro, precisa de dinheiro também, ninguém vai se iludir, mas mais do que isso, ela precisa de pessoas, pessoas que Jesus chama para caminharem ao seu lado. Isso parece óbvio, mas se a gente observar como se comportam muitas igrejas e muitas organizações cristãs hoje, não é? A gente precisa refletir. O que é mais importante? Não é? É preciso pessoas. Por isso Deus nos chama para caminhar com Ele. Deus nos chama para estar com Ele. Para atender com amor dessa multidão que está aqui pelo mundo. As multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O pastor é uma figura de referência, de liderança, ele é, digamos assim, o dono das ovelhas. Mas mais do que isso, ele é alguém que se encarrega de alimentar e de proteger essas ovelhas. Alimentar e proteger. E para isso ele coloca em risco, muitas vezes, a sua própria vida. Para combater os predadores, para chegar em lugares de difícil acesso, para dormir, passar a noite ao relento, se necessário. É essa função dos verdadeiros pastores, de acordo com a palavra de Deus. Não são os pastores que se alimentam das ovelhas mais gordas. Isaías fala bem a respeito disso. Ele iria mandar pastores para tomar conta do seu rebanho, que era o povo de Israel, mas pastores que realmente cuidassem das ovelhas. Então, Jesus está chamando aqui pessoas para cuidarem das ovelhas. É verdade que existem ovelhas que não gostam de ser vistas como ovelhas. Mas se você identifica alguém como ovelha, é um animal frágil, é um animal com poucas defesas, é um animal manso, não é? Tem gente que gosta de se apresentar como a fera, não é? O leão, uma coisa assim. Não se identifica muito como ovelha, mas no fundo, somos todos ovelhas. Somos todos ovelhas quando nos deitamos no final da noite e conversamos com o nosso travesseiro. E nós conhecemos as nossas próprias fragilidades, admitamos ou não. Então, a motivação de Jesus não foi
colocar-se aqui, né, nesse estágio do seu ministério, colocar-se como grande líder das multidões desvalidas. Pelo contrário, ele se coloca muito mais como servo, como alguém que vai atender, que vai curar, que vai cuidar dessa multidão. Sozinho? Não. Para isso ele chamou, então, pessoas para cooperarem com ele. E aqui estão os seus 12 discípulos. Jesus enviou esses 12 com algumas instruções muito interessantes. Ele diz, olha, não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Por quê? Porque ele não queria alcançar os gentios, nem os samaritanos? Não, é porque ele tinha um foco na missão dele. E ele aqui diz, olha, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, esse foco se ampliou, depois ele se abriu, mas nesse momento aqui não era a hora de querer atingir o mundo inteiro, né? Os samaritanos e os gentios. Depois ele diz, sereis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aqui estão contemplados os samaritanos, estão contemplados os gentios. Mas nesse momento aqui ele está se dirigindo às cidades, digamos assim, judaicas, né? Procurar as ovelhas perdidas, aquelas que a religião oficial não reconhecia, não atendia, excluía dos seus cultos. Então, eram ovelhas enxotadas do grande rebanho de Israel. Certo? Outra instrução que ele dá é o seguinte, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Alguns domingos atrás eu preguei exatamente sobre esse tema. Quando ele recomenda aos seus discípulos, né, na sua despedida, né, indo por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Indo fazer discípulos, na realidade, indo fazer discípulos de todas as nações. É exatamente isso que ele recomenda aqui. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Pelo caminho. Não é só chegando lá na cidade, não. Quem você encontrar pelo caminho, você começa a dizer, olha, o reino de Deus está perto. É a mesma recomendação que ele fez aos discípulos mais tarde, é a mesma recomendação que ele faz para nós como seus discípulos. Na nossa caminhada, nós somos chamados a pregar. Não é? É muito comum, às vezes, a gente convidar uma pessoa, né, um vizinho, um parente, alguma pessoa para trazer ela para a igreja, para que aqui, então, nesse espaço aqui reservado, fechado aqui, então elas ouçam uma palavra do evangelho dita pela pessoa autorizada a fazê-lo, né? No caso, o pregador, o pastor da igreja. É uma prática muito comum nossa, né? Por que nós, na nossa caminhada com essa pessoa, por que nós mesmos já não pregamos? Ah, não, mas eu não estudei teologia. Não se trata de fazer uma exposição teológica do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata da nossa prática, dos nossos valores, da nossa forma de ver a vida, da nossa disposição de ajudar, da nossa atitude. Isso fala ao coração dessas ovelhas perdidas de uma forma que a gente não faz ideia. Mais até do que a pregação, a exposição bíblica metódica, organizada, a oratória, com todos os recursos de oratória dos quais eu não disponho, é verdade, não é? Mas muito mais do que isso.
Então, nós somos convidados a fazer essa pregação pelo caminho, junto com as pessoas. Bem-vindo, meu irmão, por favor. Uma outra coisa que ele recomenda também, né? Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Só isso. Só isso. Está morto, vai lá e ressuscita. Já pensou? Mas por que ele dá essa ordem? Com que fundamento ele recomenda isso aos seus discípulos? Porque ele tem autoridade para fazer isso. E aí eu volto lá em Mateus 28, que nós pregamos outro dia. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, é com a autoridade de Jesus, não é com a minha autoridade, não é com a autoridade do pastor Daniel, nem do pastor Sabanai, nem do pastor Sandro, nem de nenhum bispo, nem de nenhum papa, não é com essa autoridade, é com a autoridade que o próprio Senhor Jesus nos delega, que nós somos chamados a praticar esse tipo de coisas, não é? Às vezes figuradamente, porque há pessoas que estão morrendo por dentro, há pessoas que estão profundamente deprimidas, desanimadas. Desanimado quer dizer desanimar, quer dizer sem alma. A alma dela foi embora. É esse o sentido da palavra desânimo. E nós temos, da parte de Jesus, autoridade para restaurar isso nas pessoas. Então, com essa autoridade foi que os discípulos foram enviados às cidades ali próximas como um treinamento. Isso daqui foi um primeiro ensaio, uma primeira investida para que eles começassem a fazer aquilo que mais tarde eles iriam fazer para o mundo inteiro. Cada um desses apóstolos foi enviado a uma nação do Oriente. Tomé foi para a Índia, Bartolomeu foi para a Armênia, Marcos foi para o Egito. Há relatos dizendo assim que cada um desses apóstolos teve um destino. E muitos encontraram a morte, encontraram o martírio, mas realizaram em escala, digamos assim, global, aquilo que começou pequeno, começou ali, naquelas cidades, né? Nós, da nossa comunidade aqui, temos Brasília inteira como campo, não é? Mas podemos começar daqui, da porta de casa, dos nossos conjuntos aqui, QI, QL, 7, 9, por aqui. Podemos começar pequenos, né? A gente expande, vamos aí por todo o lago. É necessário a gente ter uma visão do tamanho da missão que nós temos. Toda igreja precisa ter essa visão. Os discípulos começaram pequenos ali, só nas cidades próximas dali onde estavam com Jesus. Mas essa missão depois ela se ampliou, se expandiu. Não é? Então que nós tenhamos então a mesma percepção e estejamos atentos a essas mesmas instruções que Jesus deu aos seus discípulos e possamos, como eles, ser mais trabalhadores na seara do Senhor para a qual Ele nos chama para trabalhar. Amém? Uma canção que nos lembra esse chamado é essa aqui, o Canto do Povo Reunido.
Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti. O teu amor nos uniu num só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças pro nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a Bíblia e no compartilhar, tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti. O teu amor nos uniu num só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças pro nosso caminhar, queremos mais aprender como viver, ao ler a Bíblia e no compartilhar, tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo